Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o Leonardo, o Valmir, pelo convite, por estar aqui com vocês. Bem, a nossa mesa, ela ainda não tem tantos participantes, é um pouco cedo, mas o nosso tema é a retenção do imposto de renda na importação de serviços, em operações com países que têm tratado para evitar a dupla tributação. Nós faremos uma pequena inversão dos palestrantes. Iniciaremos com o Érico, que é juiz federal e professor de Direito Tributário no Rio de Janeiro. Bem, eu passo a palavra ao Érico e vamos iniciar o debate. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui em São Paulo com vocês. Bom dia, doutora Júlia. Bom dia, doutor Maurício. Bom dia, doutor Leonardo Mussi. Muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui nesse evento. É um evento que se caracteriza por ser um dos poucos eventos no país em que se discute, talvez o único que eu conheço, em que se discute temas tão específicos, tão pontuais, relativos ao direito tributário e temas que ainda estão em discussão, né? Não são temas já decididos ou já pacificados. Daí o interesse que nós percebemos cada vez maior no evento. Bom, na verdade, eu ia ser o debatedor, né? Até brinquei com o Maurício, falei que hoje a minha situação era muito cômoda, que eu ia deixar ele fazer o grosso da exposição e depois ia entrar só com os ajustes, só com eventuais comentários, né? Mas, enfim, como o Maurício é meu amigo, ele falou, não, Érico, fala primeiro, depois eu faço, então, os apontamentos que entender cabíveis. Bom, então, eu preparei uma apresentação em alguns slides. E primeiro é necessário colocar o contexto no qual essa apresentação, no qual a questão se coloca. Nós vivemos num mundo globalizado, em que há um intercâmbio cada vez mais frequente entre empresas de diversos países, um aumento na circulação de pessoas e bens e relações econômicas envolvendo o ordenamento jurídico de mais de um país. Ou seja, hoje cada vez mais há negócios jurídicos, há determinadas atividades que envolvem não só o direito brasileiro, mas também direito de outros países. Em matéria tributária, essa questão ela acaba se refletindo, né, ela acaba tendo uma repercussão importante no que diz respeito à possibilidade de bitributação. E a bitributação, de maneira geral, pelos países de forma geral, é vista como algo ruim, algo indesejado, na medida em que pode inviabilizar, né, como eu coloquei no slide, o comércio e a prestação de serviços entre empresas estrangeiras, entre empresas situadas em mais de um país. Então, o direito internacional, o direito dos tratados, vem estabelecendo regras consensuais para evitar a bitributação. Então, os tratados, eles vêm buscando definir a competência para tributar negócios envolvendo empresas estabelecidas em países distintos. Existe, até para fins de padronização, na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, na OCDE, um modelo de tratado que é normalmente utilizado pelos países membros, inclusive utilizado também aqui no Brasil. Então, existe um modelo que geralmente é usado pelos países que pode ser adaptado numa cláusula ou outra, num artigo ou outro. E a questão que se coloca aqui, né, já introduzindo o tema, é qual o país competente para tributar os pagamentos efetuados por empresa brasileira em decorrência de serviços prestados sem transferência de tecnologia, nos casos em que há transferência de tecnologia, há a questão dos royalties, também previstas nesse tratado modelo da OCDE, por empresas estrangeiras sem estabelecimento no Brasil. Ou seja, eu tenho uma determinada empresa, tenho uma determinada pessoa jurídica situada no exterior, sem um estabelecimento colocado, situado aqui no Brasil, que presta um determinado serviço para uma empresa brasileira. Esse serviço prestado pela empresa estrangeira a uma empresa, a uma pessoa jurídica brasileira, ele obviamente demanda um pagamento, que gera uma remessa de recursos do Brasil para essa pessoa jurídica situada no exterior. A discussão é, o imposto de renda, no caso, em virtude desse rendimento obtido por essa prestação de serviço, pode ser cobrado no Brasil? Pode ser cobrado só no exterior? Como fica a questão? Bom, de maneira didática, eu procurei colocar aqui os entendimentos a respeito do tema. No âmbito da Receita Federal, o pagamento efetuado em empresa estrangeira pela prestação de serviços, sem transferência de tecnologia, deve ser tributado no Brasil, pelo imposto de renda retido na fonte, nos termos do artigo 685 do Regulamento do Imposto de Renda. Então, o Regulamento do Imposto de Renda diz que, nesses casos, a empresa brasileira, que vai fazer a remessa, que vai fazer o pagamento, ela tem a obrigação tributária de efetuar a retenção do imposto de renda na fonte,
que seria devido pela empresa estrangeira. É óbvio que aqui o lucro não é da empresa que contrata, ou melhor, o lucro aqui não é da empresa brasileira, o lucro, obviamente, será da empresa situada no exterior, que é quem está recebendo esses recursos. Então, o artigo 685, que eu projetei para vocês, ele diz o seguinte: os rendimentos e ganhos de capital e demais proventos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no país, a pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na fonte, ou seja, os rendimentos, os ganhos de capital e demais proventos. Aqui eu tenho uma amplitude bastante elástica, né? Rendimentos e demais proventos. Lembrando que nesse conceito de provento, numa acepção ampla, estão abarcadas qualquer ingresso que possa gerar um aumento de capital, creditados, entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no Brasil, quem contrata o serviço, a uma pessoa física ou jurídica residente no exterior, que é a prestadora de serviço. Ou seja, a conclusão é óbvia: a empresa brasileira tem que efetuar a retenção do IR na fonte e repassar esses valores à Receita Federal. Essa retenção deve ser feita à alíquota de 25% quando os rendimentos do trabalho, em relação aos rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da prestação de serviço, que são o objeto aqui da palestra. Então, quando há pagamento em relação à prestação de serviço, ocorre essa retenção na fonte. A posição dos contribuintes é que, quando se tratar a posição pró-contribuinte, né, que evita essa retenção na fonte, que tem por escopo afastar essa retenção na fonte, ela é no sentido de que, quando se tratar de um pagamento feito a uma empresa sediada em um país, signatário de um tratado contra a dupla tributação no modelo da OCDE, que siga aquele tratado modelo da OCDE, ou que tem uma cláusula, tal qual as cláusulas constantes no tratado modelo da OCDE, a competência para exigir o pagamento, para exigir o tributo sobre o pagamento do serviço, será do país de residência do prestador. A regra convencional, critério da residência, que é específica, prevalece sobre a regra geral do artigo 685, que fixa o critério da fonte. Entendendo melhor a questão, no posicionamento dos contribuintes, as regras, geralmente, que constam nos tratados internacionais, geralmente constantes dos tratados internacionais, são no sentido de que o pagamento deve ser feito no local em que estiver situada, no local em que tiver domicílio a pessoa jurídica que presta o serviço. É o critério da residência, que seria um critério específico, o critério do domicílio da pessoa jurídica, que prevalece em relação à regra geral no Brasil, que é o critério da fonte. Ou seja, a fonte aqui não precisaria reter o IR, na medida em que esse IR será devido e pago pela pessoa jurídica situada no exterior, já que ela está domiciliada no exterior. O artigo 7º do Tratado Modelo da OCDE, quando ele trata do lucro das empresas, ele fala o seguinte: os lucros de uma empresa, de um Estado contratante, só são tributáveis nesse Estado. Ou seja, o lucro de uma pessoa jurídica situada no Brasil, situada em um país com o qual o Brasil tem um tratado internacional, serão tributados no país de origem, no país onde sediada, no país onde domiciliada essa pessoa jurídica. A não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado contratante por meio de um estabelecimento permanente ali situado, que não é a hipótese. Então, nós não estamos tratando do caso de uma hipótese, de uma situação em que haja uma pessoa jurídica com estabelecimento no Brasil. Ela tem um estabelecimento no exterior e, eventualmente, presta um serviço a uma empresa situada no Brasil. Se a empresa exerce suas atividades na forma indicada, seus lucros podem ser tributados no outro Estado, mas unicamente na medida em que forem atribuídos àquele estabelecimento permanente. Ou seja, pelo modelo da OCDE, a tributação se daria no país onde domiciliada, onde situada a pessoa jurídica, e só ocorreria no local onde prestado o serviço, caso a prestadora de serviço tivesse um estabelecimento, caso a prestadora de serviço tenha um estabelecimento situado no país em que o serviço é prestado. Bom, a Receita Federal já se pronunciou no sentido de que os pagamentos efetuados em contratos de prestação de serviço, sem transferência de tecnologia, os com transferência de tecnologia estão submetidos ao pagamento de royalties, nos termos do Tratado Modelo da OCDE, então, sem transferência de tecnologia, não podem ser considerados como lucro, de modo que a correta classificação seria de outros rendimentos. O artigo 21 da Convenção Modelo da OCDE, ele trata de lucros, royalties e outros rendimentos. Então, a discussão é: esses valores que são pagos pela prestação do serviço, eles representariam lucro da pessoa jurídica prestadora de serviço, ou eles se enquadrariam no artigo 21 como outros rendimentos dessa pessoa jurídica que prestou o serviço. Então, se nós analisarmos a maior parte dos tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, que seguem a Convenção Modelo da OCDE, nós podemos afirmar que, em síntese, a questão envolve
a questão diz respeito ao exame da natureza jurídica do pagamento feito pela pessoa jurídica situada no Brasil à prestadora de serviço situada no exterior. E aí eu tenho que saber se esse pagamento se enquadra como um lucro das empresas, nos termos do artigo 7º da Convenção, o que atrairia a competência do Estado de residência, do Estado onde domiciliada essa pessoa jurídica para a tributação do rendimento, ou se enquadraria como outros rendimentos nos termos do artigo 21 da Convenção. Tributação se daria, nesse caso, pelo Estado da fonte pagadora, se daria no Brasil. Então a questão é bastante simples. Se eu entender que esse pagamento se enquadra como lucro da pessoa jurídica situada no exterior, o Brasil não pode tributar e a tributação vai se dar no país de origem, né, no país onde é situada essa pessoa jurídica. Por outro lado, se eu entender que esse pagamento não se enquadra no conceito de lucro dessa prestadora de serviço situada no exterior, eu vou enquadrar esses valores como outros rendimentos, nos termos do artigo 21 da Convenção Modelo da OCDE, e como outros rendimentos, o Tratado Internacional permite, os tratados internacionais e a Convenção Modelo permitem que a tributação se dê no Brasil. Então a discussão é, quando uma pessoa jurídica brasileira paga pela prestação de serviços a uma pessoa jurídica situada no exterior, o valor que ela paga é lucro da pessoa jurídica situada no exterior? É lucro da pessoa jurídica situada no exterior? De acordo com a Receita Federal, não. Foi editado, inclusive, um ato declaratório, de janeiro de 2000, que diz que as remessas decorrentes de contratos de prestação de assistência técnica e de serviços técnicos, sem transferência de tecnologia, sujeitam-se à tributação de acordo com o artigo 685, inciso 2, a linha A do regulamento do imposto de renda. Lucro, de acordo com a Receita, é conceito que envolve receitas e despesas, é o resultado do somatório das receitas auferidas em um determinado período, deduzido dos custos e despesas necessárias à atividade. Aqui a Receita Federal, ela traz à discussão a diferença entre receita e lucro. Receita não equivale a lucro. Receita é um termo que vem do latim res septa, que significa, em síntese, coisa recebida, que tem uma acepção muito mais ampla, muito mais elástica, muito mais larga do que a acepção de lucro. Nem tudo aquilo que eu recebo se converte em lucro. O lucro pressupõe que eu abata determinadas despesas, que eu faça determinados ajustes nos termos da legislação societária, nos termos da legislação tributária. Isso é o que dispõe, por exemplo, o artigo 187, parágrafo 1º da Lei das SA. Bom, aqui, um tema que me chamou a atenção foi um julgado que pode ser invocado pela Receita Federal em relação a essa questão, que foi a posição do Supremo Tribunal Federal quando tratou da contribuição social sobre o lucro e imunidade tributária. A questão que se coloca aqui é a seguinte: a imunidade tributária prevista na Constituição de 88 em relação às receitas provenientes da exportação, a imunidade tributária prevista na Constituição de 88, no artigo 149, relativa às receitas provenientes da exportação, autoriza que eu deduza essas receitas, que eu não considere essas receitas quando da apuração do lucro? Resposta de acordo com o Supremo Tribunal Federal: não, não posso. Lucro e receita não se confundem. Então, me parece que a Receita pode, a Procuradoria da Fazenda, né, seguindo esse vácuo, esse caminho, essa senda aberta pelo Supremo Tribunal Federal, pode dizer o seguinte: olha, lucro e receita não se confundem. Tanto isso é verdade que quando o Supremo tratou da imunidade das receitas provenientes da exportação, entendeu que eu não poderia deduzir, que eu não poderia desconsiderar essas receitas quando da apuração do lucro. Então esse é um tema que eu já deixo aqui em aberto e que eu vou resgatar um pouco mais à frente, mais ao final aqui da palestra. Então a Receita trabalha com a ideia de que a receita é diversa do que o lucro. Ocorre que a receita operacional, retomando aqui o tema, ela é uma parcela indissociável do lucro. Em outras palavras, o rendimento decorrente dos serviços prestados compõe a receita bruta que poderá se tornar lucro da empresa estrangeira. A tributação pelo Estado da fonte assemelhar-se-ia ainda a uma tributação sobre o patrimônio, uma vez que o lucro efetivo, se existente, será apurado pela empresa em seu país de residência. E aí eu concluo parte da minha apresentação, porque depois eu gostaria de dedicar alguns minutos à questão dos tratados, no sentido de que os pagamentos efetuados em decorrência da prestação de serviços sem transferência de tecnologia não podem ser considerados outros rendimentos,
para fins de tributação nos moldes dos tratados modelos da OCDE. Tais rendimentos devem ser considerados como lucro das empresas, artigo 7º, e a tributação deverá ser feita no país sede da pessoa que recebe esses pagamentos. Mas, Érico, você disse que lucro não equivale a receita, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal. É verdade, só que no julgado do Supremo Tribunal Federal, cabe lembrar que a União detinha e detém a competência tributária para tributar receita e lucro, através de tributos distintos. Eu tenho os tributos incidentes sobre a receita, como PIS, COFINS, e eu tenho os tributos incidentes sobre o lucro, como imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro. Uma coisa é, eu tenho competência para tributar o lucro e discuto se uma determinada receita vai integrar ou não o cálculo desse lucro. Outra coisa totalmente diversa, que torna inaplicável o pronunciamento do Supremo, nesse caso concreto, diz respeito, aí uma situação, a meu ver, totalmente diversa, à discussão acerca da possibilidade ou não de se tributar o lucro. Porque é uma questão prévia. Primeiro eu tenho que discutir se o lucro pode ser tributado, nesse caso, pela União. E se eu responder que não, ela não pode computar nenhuma receita, nem as provenientes, nem as decorrentes de remessa, nem outros rendimentos. Então, em última análise, eu não posso confundir o precedente daquele primeiro caso com essa discussão aqui colocada. Embora me pareça que essa será a questão que a União levará ao Supremo. Se eu fosse procurador da Fazenda Nacional, o meu RE já estaria pronto. E o precedente que eu usaria no recurso extraordinário seria exatamente o pronunciamento do Supremo, no caso... seria exatamente o precedente do Supremo Tribunal Federal naquele caso. Mas a resposta que a Justiça deve dar, a meu ver, é a seguinte. Não, aqui, como a União não tem competência tributária para tributar esse lucro, até porque a União não tem competência nem para tributar a receita, nem para tributar o lucro da empresa sediada no exterior, não faz sentido que eu inverta a discussão. Me parece uma inversão de valores. Primeiro eu tenho que saber se eu posso ou não tributar. Depois eu vou verificar quais receitas eu vou considerar para apuração de lucro. Se eu concluo que eu não posso tributar porque a empresa está sediada no exterior, não faz sentido eu trabalhar com a distinção entre receita e lucro, que seria secundária e somente poderia ocorrer após a definição da competência tributária para a tributação nesse caso concreto. E eu gostaria de falar rapidamente, para passar a palavra ao doutor Maurício, sobre a questão dos tratados internacionais. O artigo 98 do Código Tributário Nacional, ele estabelece que os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Esse artigo é um dos artigos mais discutidos no direito tributário, porque ele é repleto de temas polêmicos e que geram discussão.